Quem está agora conosco, gentilmente, no nosso estúdio em Brasília, é a doutora Lenise Garcia. Doutora Lenise é professora do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília. Doutora Lenise, boa noite. Muito obrigado pela sua gentileza, pela participação conosco aqui no Jornal da Record News. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Doutora Lenise, o que é exatamente quando os médicos dizem que uma pessoa está com morte cerebral? O que significa isso? Bom, a morte cerebral é efetivamente a morte da pessoa. Tempos atrás, a gente via a morte, por exemplo, quando parava de bater o coração. E hoje em dia, há pessoas que o coração para, são submetidas a um tratamento e a gente até diz que a pessoa ressuscita, né? Evidentemente. Se ela volta à vida, é que de fato ela não morreu, né? Porque de uma morte efetiva, ninguém pode voltar à vida. Agora, quando é o encéfalo que efetivamente morre, né? Não só o cérebro, o encéfalo, né? Que envolve cérebro, cerebelo, então bulbo, né? Toda a parte que comanda o nosso sistema nervoso e, portanto, o nosso corpo. Quando morre, a pessoa está morta. Se ela estiver ligada a aparelhos, né? Como era o caso, como é sempre o caso quando a gente fala em morte cerebral, então, esses aparelhos vão manter o coração batendo, o pulmão funcionando, mas efetivamente a pessoa por si mesma já não é capaz de fazer o seu organismo funcionar. Doutora Lenise, como eu sou também absolutamente leigo também nesse assunto, uma pessoa que tem morte cerebral é irreversível, ela não volta, ela não pode se recuperar? Não, se for bem diagnosticado, evidentemente, né, e por isso se toma todo esse cuidado, há toda uma prática médica para se detectar a morte cerebral, se for bem diagnosticado, é absolutamente impossível que essa pessoa volte. Ela está efetivamente morta. Como eu dizia, só outros órgãos estão funcionando porque ela está ligada a aparelhos. Mas uma vez desligados esses aparelhos, a pessoa, todos os órgãos param. Agora, doutora Lenise... quando há interesse... Pois sim. não, por favor, pode continuar. Não, eu ia dizer que quando há interesse no transplante de órgãos, né, então exatamente se mantém o organismo funcionando para que os órgãos estejam bem para o transplante, né? Mas é só por isso, digamos, já não é por causa daquela pessoa que efetivamente já está morta. Agora, doutora Lenise, então a constatação da morte cerebral, a pessoa morreu. Há debates a respeito disso? Há setores da sociedade, há setores religiosos que discutem essa morte cerebral ou isso é pacífico? Não, parece-me que é pacífico, como eu dizia, desde que bem diagnosticado, né? A grande preocupação ética é com relação ao interesse que muitas vezes existe, por exemplo, em se fazer um transplante, né? Então, médicos interessados nesse transplante podem fazer um diagnóstico de morte cerebral que não seja exatamente cuidadoso, né? Porque estão mais interessados na pessoa morta do que nela viva, vamos dizer assim, né? Então, sem dúvida alguma, há um jogo de interesses que preocupa, né, no sentido de que não seja feito um diagnóstico adequado da morte cerebral. Agora, se essa morte efetivamente aconteceu, né, já por aquela pessoa não há mais nada a fazer, né, porque o seu encéfalo parou de trabalhar e, como eu dizia, é só o fato de estar ligado a aparelhos é que mantém outros órgãos dessa pessoa funcionantes. Doutora Lenise, há também divergência em relação a conceitos religiosos do que é a vida, do que é a morte num momento como esse ou não? Não, eu penso que o conceito religioso e o conceito científico aí estão totalmente de acordo, né? No sentido exatamente de se garantir uma efetiva morte da pessoa. Então, uma vez, né, a pessoa estando clinicamente morta, né, do ponto de vista religioso, talvez a única questão a ser colocada é a questão da existência de uma vida após a morte, que é da alma dessa pessoa e não do seu corpo, né? Então, evidentemente, toda atenção, todo cuidado com relação
ao momento da morte dessa pessoa, pensando num além que nem todos acreditam. Doutora Elise, nós vimos aí que a família do ex-presidente Lula autorizou o transplante de órgãos. Quem é que autoriza, né, o transplante de órgãos de uma pessoa que morreu da sua família? Bem, em primeiro lugar, o mais interessante é que a própria pessoa faça saber aos seus familiares que ela deseja doar órgãos. Isso deixa a família muito tranquila em relação a fazer, né, essa doação. Não sei se foi o caso, né, não ouvi falar nada a respeito aí da dona Marisa Letícia. Mas, normalmente, cônjuge, filhos, pais, dependendo, o parente próximo que esteja acessível é quem pode autorizar, então, esse transplante, uma vez se confirmando a morte da pessoa. Agora, doutora Elise, então o transplante ou a retirada dos órgãos da pessoa para o transplante, eles começam ainda com o coração da pessoa batendo? Sim, com o coração batendo, mas o encéfalo não, né? Então, aí justamente é essa ideia de que a morte efetiva da pessoa acontece com a morte do encéfalo, que é quem comanda todos os demais órgãos. O coração não comanda os outros órgãos, ele vai fazer o sangue estar circulante. Então, nós podemos dizer que aquele conceito que a gente viu muito na literatura e até mesmo, né, no cinema, em que se colocava o dedo no pescoço da pessoa para saber se ela estava viva ou morta, ou se colocava a mão sobre o punho, isso pertence ao passado. Eu diria que, de certa forma, sim, né? Porque, como eu dizia, a gente pode perceber que o coração parou de bater e leva essa pessoa para um desfibrilador e esse coração volta a bater e a pessoa está viva, né? O coração que parou pode voltar a bater e a pessoa não havia morrido naquele momento de uma aparente primeira morte, né? De fato, o coração para de bater, depois de um tempo que ele parou de bater, nos casos mais habituais, o encéfalo morre, né? E quando o encéfalo morre, aí de fato já não tem mais retorno. Por isso é que a gente pode ter o conceito de morte encefálica quando a pessoa está ligada a aparelhos. Entendo. Depois de quanto tempo o coração parando de bater, o encéfalo morre? Olha, isso depende um pouco das circunstâncias, mas geralmente depois de poucos minutos ou meia hora, uma hora, a gente já tem, né, esse encéfalo totalmente comprometido. Tanto que às vezes se consegue uma recuperação, né, do coração, por exemplo, e a pessoa volta numa vida vegetativa porque boa parte do seu encéfalo já morreu. Porque o cérebro, quando morre, ele morre gradativamente e não instantaneamente? Isso, ele morre gradativamente. Por isso se tem tanto cuidado, né, e se esperam tantas horas, como foi aí o caso de dona Marisa Letícia, para se poder realmente fechar um diagnóstico de morte encefálica. Isso é padronizado pelo Conselho de Medicina, enfim, há padrões até internacionais para essa definição da morte cerebral, exatamente para garantir que não se considere morta uma pessoa que efetivamente ainda não está. Agora, desde quando, né, há esse consenso, eu suponho que é um consenso internacional, que a pessoa morre quando o seu cérebro morre? Eu imagino que deve ser mais ou menos recente, eu estou enganado. Sim, é mais ou menos recente, porque está muito ligado à questão da UTI, da gente ter aparelhos, né, que artificialmente fazem o coração bater, o pulmão funcionar, e também muito ligado à questão dos transplantes, né? O que trouxe um interesse muito grande em se verificar efetivamente que a pessoa estava morta sem desligar os aparelhos, né, foi a questão do transplante, porque evidentemente, para fazer o transplante, aquele órgão precisa estar vivo e, para isso, o coração precisa ser mantido batendo, mesmo que a pessoa já não tenha o coração batendo por conta própria, digamos assim. Doutora Elise, muito obrigado pela gentileza.
pela participação aqui, né, e pela aula que nos deu de uma maneira fácil, que eu sou absolutamente leigo, capaz de entender tudo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Muito obrigado.